1875, um navio lotado de famílias venetas cruzou o Atlântico rumo a um país que muitas delas nem sabiam apontar no mapa. O sobrenome de uma dessas famílias está, ainda hoje, gravado em pedra numa cidade da Serra Gaúcha. E foi a partir dele que toda uma região se transformou na maior concentração de descendentes italianos fora da Itália. Hoje você vai descobrir como 10 sobrenomes específicos ajudaram a erguer, literalmente, à mão, picada por picada, o sul do Brasil. Tem fome, tem doença, tem uma colônia anarquista que durou só 4 anos, tem padre que virou fundador de cidade e tem até uma palavra que nasceu de um erro de tradução e que até hoje está no nome de uma das regiões mais ricas do país. Antes de começar, a maioria de vocês está assistindo isso na TV. Então, se esse canal te ajudou a descobrir algo novo, se inscrever custa 1 segundo e ajuda demais o canal a continuar existindo, e compartilhar essa curiosidade com mais alguém que tem raiz italiana ajuda essa história a não se perder. Agora, vamos direto à primeira família. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul que, antes de se chamar Garibaldi, era conhecida apenas por um número de lote de terra. E entre as famílias que receberam aquele lote, no ano de 1875, estava a família Bertasso, vinda da região do Vêneto, no norte da Itália. O nome Bertazzo é uma daquelas formações que intrigam até os próprios genealogistas. Deriva de Berto, uma forma reduzida e afetiva de Alberto, nome germânico que significa algo como nobre e brilhante, e que se espalhou pela Itália setentrional séculos antes da unificação do país. Quando a família Bertazzo desceu do navio, ainda no porto do Rio de Janeiro, ela passou primeiro por um período de quarentena na hospedaria de imigrantes, prática padrão para conter epidemias que se alastravam nos navios superlotados, onde mortes por doença durante a travessia de quase um mês eram comuns. Só depois desse período, os Bertazzo, junto com outras famílias, seguiram de navio costeiro até o Rio Grande do Sul e, de lá, subiram a Serra Gaúcha em carroças puxadas por bois, por estradas que ainda nem existiam de verdade, apenas trilhas abertas na mata fechada. A região havia sido demarcada pelo governo imperial como Colônia Conde Deu, batizada em homenagem ao genro da princesa Isabel. E foi justamente ali, décadas depois, que um descendente de imigrantes italianos chamado Attilio Fontana, nascido na mesma região colonial, fundaria mais tarde uma das maiores empresas de alimentos do Brasil. Mas a história dos Bertazzo fica ainda mais curiosa quando se descobre que o sobrenome aparece registrado hoje em um monumento na cidade de Garibaldi, que reúne aproximadamente 1.500 sobrenomes de famílias pioneiras, erguido para celebrar os 150 anos da chegada dos primeiros italianos ao estado. Cada nome ali esculpido representa uma família que, como os Bertazzo, trocou a fome europeia por uma mata que precisava ser derrubada com um machado, antes mesmo de poder plantar o primeiro grão de milho. Mas, se a chegada ao Rio Grande do Sul já era dura, imagine ser a primeira leva de colonos a pisar em um território batizado na época de Campos dos Bugres. Foi exatamente isso que aconteceu com a família Frosi, sobrenome de origem vêneta ligado à região de Vicenza, que chegou em 20 de maio de 1875 a um lugar que ainda nem tinha nome de cidade. Aquele território viria a se chamar Caxias do Sul, hoje a segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Mas naquele momento era apenas mata fechada, sem estrada, sem escola, sem assistência médica. Os colonos que ali chegaram, entre eles os Frosi, enfrentaram um detalhe perturbador da colonização. A região havia sido recentemente esvaziada de seus habitantes indígenas caingangues, por meio de ações violentas promovidas por agentes contratados especificamente para abrir espaço para os novos imigrantes. Um capítulo da história brasileira que durante muito tempo ficou silenciado nos livros escolares e que hoje pesquisadores fazem questão de recuperar. Para a família Frosi e as demais que ali se instalaram, a vida cotidiana exigia desmatar a própria terra antes de plantar qualquer coisa. E a falta de infraestrutura era tão grande que,
2 décadas depois da fundação da colônia, 80% dos adultos ainda eram analfabetos. Foi nesse contexto de isolamento extremo que floresceu uma forma própria de falar, hoje conhecida como Italian, uma mistura de dialetos do norte da Itália, adaptada à realidade brasileira, reconhecida oficialmente em 2010 como referência cultural brasileira pelo Patrimônio Histórico Nacional. Até hoje existe, em Caxias do Sul, uma rádio que transmite 90% de sua programação nesse idioma criado pelos próprios colonos, incluindo descendentes de famílias como os Frosi, que misturaram nostalgia, humor e sobrevivência em uma língua que não existe em lugar nenhum além daquela região. Enquanto os Frosi enfrentavam a Mata Fechada de Caxias, outra família, com um sobrenome curiosamente ligado a um ofício, construía uma das histórias industriais mais surpreendentes do sul do Brasil. O sobrenome Eberle, de origem germânico-italiana e associado à região do Trentino, então parte do Império Austríaco, tem uma trajetória que foge completamente do roteiro agrícola comum às colônias italianas. Em 1886, Giuseppe Eberle comprou uma pequena funilaria de um italiano chamado Francesco Rossi, e sua esposa, Luídia, assumiu pessoalmente o ofício de funileira, fabricando à mão baldes, bacias e lamparinas durante uma década inteira, em uma época em que esse tipo de trabalho artesanal era praticamente exclusivo de homens. O detalhe que poucos conhecem é que o filho mais velho do casal, Abramo Eberle, assumiu o pequeno negócio em 1896, ainda muito jovem, e passou quase 50 anos à frente daquela oficina, transformando-a, com o tempo, na maior metalúrgica de toda a América Latina. O que começou como uma funilaria de fundo de quintal, fazendo lamparinas para iluminar casas de colonos, virou décadas depois uma referência industrial que simboliza como a imigração italiana no sul do Brasil não se resumiu apenas à agricultura e ao vinho. Ela também gerou uma classe inteira de empreendedores que, partindo do trabalho manual mais simples, ergueram impérios industriais que existem até os dias de hoje. Agora viaje comigo para um lugar completamente diferente. Não mais a Serra Gaúcha, mas o litoral sul de Santa Catarina, onde o ar tem cheiro de carvão. E a história toma um rumo bem mais sombrio. O sobrenome Bianchesi, de origem lombarda, aparece nos registros das primeiras famílias que colonizaram a região de Azambuja, fundada em 1877 e considerada o berço da colonização italiana no sul catarinense. A escolha do nome da colônia já carrega uma curiosidade pouco lembrada. Ela foi fundada por um agrimensor maranhense, e não por um italiano, demonstrando como a colonização do sul do Brasil envolveu uma engrenagem administrativa complexa, com funcionários vindos de regiões totalmente distintas do país, organizando a chegada de europeus. As famílias que se fixaram em Azambuja, entre elas possíveis ramos dos Bianchesi, viviam inicialmente da agricultura de subsistência. Mas o destino econômico da região mudaria de forma drástica poucas décadas depois, quando se descobriu que o subsolo daquelas terras escondia grandes reservas de carvão mineral. O detalhe perturbador é que, em alguns contratos de terra assinados pelos colonos com as companhias de colonização, já havia uma cláusula em italiano garantindo à empresa o direito de explorar o subsolo das propriedades, mesmo antes de qualquer descoberta mineral ser conhecida. Décadas mais tarde, a mineração transformaria cidades vizinhas, como Criciúma e Siderópolis, em polos industriais de extração de carvão. Mas o preço ambiental foi alto. Rios que antes eram limpos e ricos em peixes, como o rio Mãe Luzia, tornaram-se poluídos pela atividade extrativa, que sustentou economicamente a região por boa parte do século XX. Foi justamente nessa mesma faixa litorânea de Santa Catarina que se instalou outra família com uma das histórias mais bem documentadas de toda a imigração italiana no estado. Os Stival, ligados à colonização da região conhecida hoje como Nova Veneza, mas cujo destino, curiosamente, passou primeiro por outro estado completamente diferente. Antes de se fixarem definitivamente no sul, ramos da família Stival, vindos da região de Treviso, no Vêneto,
Atravessaram o Brasil inteiro. Desembarcaram no Porto de Santos, em São Paulo, e foram trabalhar como empregados nas fazendas de café de cidades como Marília e Ribeirão Preto, antes de finalmente conseguirem comprar terras próprias para recomeçar com a atividade que conheciam de geração em geração: o cultivo de parreiras e a produção de vinho. Esse detalhe revela algo que poucos documentários mencionam. Nem toda a família italiana que hoje vive no sul do Brasil veio direto da Itália para a região colonial. Muitas passaram primeiro pelas lavouras de café paulistas, numa rota migratória interna que poucos brasileiros conhecem. Já a colônia de Nova Veneza propriamente dita, em Santa Catarina, tem uma origem ainda mais inusitada. Foi fundada por Miguel Napoli, um empresário siciliano que vivia nos Estados Unidos e que planejou toda a cidade antes mesmo da chegada dos primeiros colonos, escolhendo previamente as ruas, dividindo os lotes e erguendo a primeira serraria, tornando-a uma das únicas cidades brasileiras planejadas antes de ser ocupada. As primeiras 400 famílias chegaram em junho de 1891 e outras 500 vieram poucos meses depois, originárias das regiões de Veneza e Bérgamo, dando origem ao próprio nome da colônia. Muitas dessas casas de pedra, erguidas à mão pelos colonos com material encontrado na própria região, ainda existem hoje e são reconhecidas como patrimônio histórico do estado de Santa Catarina. Agora, um sobrenome que carrega, dentro de si, uma palavra que praticamente todo brasileiro já usou sem saber sua origem real: o Salvaro. Família de origem vêneta que se instalou na região colonial de Bento Gonçalves, antiga colônia Dona Isabel, demarcada em 1874 e batizada em homenagem à herdeira do trono brasileiro. A região se tornaria, com o tempo, o principal polo vinícola do Brasil. E é exatamente ali que se origina uma curiosidade linguística que viajou para muito além da Serra Gaúcha: a expressão terra roxa, usada até hoje para descrever solos férteis em regiões cafeeiras do interior paulista e paranaense. Nasceu de um mal entendido linguístico dos próprios colonos italianos. Em italiano, rossa significa vermelha. E ao tentar descrever o solo avermelhado e fértil característico dessas regiões, os imigrantes acabaram criando uma expressão híbrida que se fixou definitivamente no português brasileiro. Esse tipo de mistura linguística era extremamente comum entre famílias como o Salvaro, que conviviam diariamente entre o dialeto veneto trazido da Itália e o português, que precisavam aprender às pressas para negociar produtos, registrar terras e se relacionar com vizinhos de outras origens. A produção de uva, que começou modesta, voltada apenas para consumo familiar, transformou-se ao longo de poucas décadas na base de uma indústria vinícola que hoje exporta para o mundo inteiro e cujas vinícolas mais tradicionais ainda carregam sobrenomes de família idênticos aos das primeiras levas de imigrantes que desceram daquele navio em 1875. Vamos agora para um capítulo da imigração italiana que quase ninguém conta, porque ele não terminou em sucesso comercial, mas sim em um dos experimentos sociais mais radicais já tentados em solo brasileiro. O sobrenome Rossi aparece ligado a um episódio único na história do Paraná. Em 1890, o jornalista e ativista italiano Giovanni Rossi liderou a fundação da Colônia Cecília, no atual município de Palmeira, no Paraná, um povoado fundado sobre princípios anarquistas, em terras cedidas pelo próprio imperador Dom Pedro II, pouco antes da proclamação da República. Diferente de todas as outras colônias italianas do Sul, que seguiam um modelo tradicional de pequena propriedade familiar, a Colônia Cecília foi organizada coletivamente, sem propriedade privada da terra, em um momento de profunda efervescência política na Europa, quando ideias socialistas e anarquistas circulavam intensamente entre trabalhadores italianos insatisfeitos com a miséria rural. A colônia chegou a reunir cerca de 250 pessoas, que juntas plantaram mais de 80 alqueires de terra e construíram mais de 10 quilômetros de estrada, usando apenas ferramentas manuais, numa época em que não existiam tratores nem qualquer tipo de maquinário pesado disponível para os colonos.
O experimento, no entanto, durou apenas 4 anos, encerrando-se por uma combinação de dificuldades econômicas e divergências internas sobre como organizar a vida em comunidade sem hierarquia formal. É um daqueles capítulos da imigração italiana que desafiam completamente a imagem mais comum, ligada à religiosidade católica e à família tradicional, mostrando que entre os imigrantes que vieram para o Brasil havia também sonhadores políticos dispostos a testar, em pleno interior do Paraná, uma sociedade completamente diferente de tudo que existia até então. Voltando ao terreno mais conhecido da colonização tradicional, existe um sobrenome que está diretamente ligado à fundação do que viria a se tornar a maior colônia italiana de todo o estado do Paraná, os Carrer. Sobrenome vêneto registrado entre os primeiros imigrantes a chegar à região de Morretes, no litoral paranaense, em 1877. Fazem parte de um grupo de famílias que primeiro tentou se fixar perto do mar, na chamada Colônia Nova Itália, mas que logo enfrentou um problema que poucos imaginariam. O clima litorâneo, quente e úmido, favorecia doenças e pragas agrícolas que tornavam a vida ali quase inviável. Diante dessas dificuldades, boa parte dessas famílias, entre elas os Carrer, decidiu abandonar as terras baixas e subir a Serra do Mar a pé, carregando o que conseguiam em direção à região de Curitiba, mais fria e mais seca. Foi esse deslocamento que originou, em setembro de 1878, a colônia Alfredo Chaves, batizada em homenagem a um inspetor de terras da época, e que décadas depois mudaria de nome para Colombo, em homenagem ao navegador genovês que chegou às Américas. Hoje, Colombo é conhecida como a maior colônia de origem italiana de todo o Paraná. E uma curiosidade pouco lembrada é que, em algum momento de sua história, apenas uma única família descendente daquela leva original chegou a somar, sozinha, cerca de 5.000 descendentes espalhados pela região metropolitana de Curitiba, um número que ilustra de forma impressionante como aquelas famílias pioneiras, partindo de poucas dezenas de pessoas, multiplicaram-se ao longo de gerações até moldar a identidade inteira de uma região. Há também um sobrenome que carrega, dentro de si, uma das histórias mais silenciadas da colonização italiana: a presença de mulheres que assumiram papéis de liderança em comunidades extremamente patriarcais. Os Dal Bello, sobrenome veneto presente entre as famílias que colonizaram a Serra do Nordeste gaúcha, em cidades como Bento Gonçalves e arredores, aparecem registrados em estudos acadêmicos sobre a colônia de Silveira Martins, fundada em 1877, próximo a Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, para receber especificamente agricultores vindos da região do Vêneto. Pesquisas sobre essa colônia revelam um detalhe pouco explorado. Embora a sociedade colonial fosse organizada em torno de instituições controladas majoritariamente por homens, como as chamadas Sociedades da Capela, responsáveis por organizar a vida religiosa e comunitária, as mulheres imigrantes desempenhavam um papel essencial como educadoras informais e trabalhadoras rurais, muitas vezes responsáveis por ensinar as primeiras letras aos próprios filhos, antes mesmo de existir qualquer escola formal na região. O Centro de Pesquisas Genealógicas da região guarda hoje registros detalhados de mais de 1.600 famílias italianas, organizados em dezenas de livros que documentam desde o local exato de nascimento na Itália até a data precisa de embarque e chegada ao Brasil. Um acervo genealógico raro que permite, ainda hoje, que descendentes rastreiem com precisão de onde exatamente seus antepassados, como os Dal Bello, partiram antes de cruzar o oceano. Agora um sobrenome ligado a uma das maiores demonstrações de fé construída pelos próprios colonos, sem ajuda nenhuma do governo. Os Bonadeu, família de origem vêneta documentada entre os pioneiros da Serra Gaúcha, fazem parte de um padrão que se repetiu em praticamente todas as colônias italianas do Sul. Diante da ausência quase total de apoio estatal, foram os próprios imigrantes que construíram igrejas, escolas e cemitérios, usando recursos próprios e mão de obra comunitária.
Esse padrão de auto-organização explica por que, até hoje, é possível encontrar pela Serra Gaúcha centenas de pequenas capelas erguidas em cruzamentos de estradas ou em terras particulares, muitas delas construídas como forma de agradecimento por uma graça recebida ou em homenagem a um santo de devoção pessoal de determinada família. Relatos de descendentes contam que, à noite, mesmo exaustos após um dia inteiro de trabalho pesado na lavoura, famílias inteiras se ajoelhavam no chão de terra batida para rezar o terço antes de dormir. Um ritual diário que se repetia em praticamente todas as casas coloniais, independentemente do sobrenome da família. Essa religiosidade extremamente intensa, somada à falta de assistência médica e à mortalidade infantil elevada nas primeiras décadas de colonização, ajuda a explicar por que a Igreja Católica se tornou, para famílias como os Bonadel, não apenas uma instituição espiritual, mas literalmente o centro organizador de toda a vida social, sendo muitas vezes a igreja o primeiro prédio de alvenaria construído em uma comunidade inteira, antes mesmo de qualquer escola ou posto de atendimento. E para fechar essa viagem por 10 sobrenomes e 5 séculos de história brasileira, vamos até a região de Uruçanga, no sul de Santa Catarina, fundada em 1878 e até hoje uma das cidades que mais preserva tradições vinícolas de origem italiana fora do Rio Grande do Sul. O sobrenome Bristotti, ligado à colonização dessa região, está associado a famílias vindas principalmente das províncias italianas de Belluno, Treviso e Bérgamo, que chegaram ao Brasil em sucessivas levas entre 1877 e o início da década de 1890. A trajetória até Uruçanga, para muitas dessas famílias, envolvia um percurso quase cinematográfico. Desembarque no Rio de Janeiro, viagem de navio até o porto de Florianópolis ou Laguna, trecho de trem pela recém-construída Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina e, finalmente, um trajeto final em carro de boi até as terras que lhes haviam sido prometidas. O contrato de colonização assinado por essas famílias previa o pagamento, a longo prazo, do valor das terras acrescido do custo de 2 machadinhas, uma foice e uma enxada, ferramentas básicas sem as quais seria simplesmente impossível sobreviver naquele ambiente de mata fechada. Uruçanga se tornaria, com o tempo, palco de uma das festas mais tradicionais da colonização italiana em Santa Catarina, conhecida como Festa do Vinho, celebrada até hoje em homenagem direta àquelas primeiras famílias, entre elas os Bristotti, que aprenderam a cultivar parreiras em um clima e em um solo completamente diferentes daqueles que conheciam na Itália, e que, mesmo sem qualquer garantia de sucesso, decidiram apostar tudo o que tinham em uma terra desconhecida do outro lado do mundo. 10 sobrenomes, 4 estados, mais de 1 século e meio de história. Bertazzo, Frosi, Eberli, Bianchesi, Estival, Salvaro, Rossi, Carrer, Dalbello, Bonadel e Bristotti não são apenas nomes em uma certidão de nascimento. São a prova viva de que o sul do Brasil foi literalmente construído à mão, machado por machado, capela por capela, por famílias que atravessaram um oceano sem saber se voltariam a ver a própria terra natal. Se você reconheceu algum desses sobrenomes na sua própria família, ou conhece alguém que vai se emocionar ao descobrir essa história, esse é o momento de compartilhar esse vídeo. E se quiser continuar essa viagem por outras raízes escondidas do Brasil, o próximo capítulo já está esperando por você.